Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros. 2024 está acabando, dia 23 de dezembro, estamos aí próximos do Natal, Réveillon chegando. Vamos falar de Botafogo? Primeiro deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante, você contribui demais aqui para o crescimento do canal do Medeiros. Vai e vem do mercado da bola, vocês já sabem, chegou aqui no canal do Medeiros, tem informação importante, jogadores que podem estar vindo para o Botafogo, jogadores que estão de saída. Vamos começar falando sobre o Adrielson. O Botafogo já soltou, inclusive, nota oficial de despedida do zagueiro Adrielson, ele que foi contratado pelo Botafogo junto ao Sport, né? Participou aí da campanha de 2023, aí ficou aquela situação ruim em 2023 depois daquela queda de rendimento. Foi para o Lyon, voltou agora no segundo semestre de 2024 por empréstimo para ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, né? Conseguiu dar a volta por cima o Adrielson, depois daquele 2023 que todos querem esquecer. 2024 o Adrielson conseguiu ser campeão pelo Botafogo e foi muito importante no final da temporada, fazendo gol de cabeça dentro do Allianz Parque contra o Palmeiras, naquele jogo que para mim foi o jogo que cravou o título do Botafogo, né? Botafogo gigantesco, foi lá dentro da casa do Palmeiras e venceu aquela partida por 3-1. Bom, o Adrielson, ele tinha tudo para ir para o Lyon novamente, né? Essa era a situação, né? O Adrielson voltar para a França. Porém, o que aconteceu? O Cruzeiro, rapaz, está muito próximo de anunciar a contratação do zagueiro Adrielson. Pegou aí muita gente de surpresa, né? A Raposa fazendo uma proposta alta, tá bom? 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais para contratar o zagueiro Adrielson. Essa é a notícia do Luiz Henrique Campos, repórter, setorista do Cruzeiro, do site No Ataque. Essa notícia eu postei também no nosso Instagram, do canal do Medeiros, e também no Twitter do canal do Medeiros, né? Então é isso. A matéria está completa lá no site No Ataque, se você quiser dar uma olhadinha, né? O Adrielson, que tem o apelido de xerife, então, muito próximo, encaminhado aí para reforçar o Cruzeiro, tá bom? Boa sorte pro Adrielson. É sempre ruim quando a gente vê jogadores do Botafogo saindo para outros clubes aqui do Brasil, né? O Eduardo também está indo para o Cruzeiro, então já é o segundo jogador do Botafogo que está indo para o Cruzeiro jogar lá em 2025. Mas assim, pelo menos não é um rival regional, né? Eu fiquei muito triste, por exemplo, de saber que o Tietê vai jogar no Vasco. Não pelo Vasco em si, mas pô, o Tietê criou uma ligação legal com o Botafogo, né? E vai jogar aqui num rival do Rio de Janeiro. Mas o Adrielson no Cruzeiro é mais um jogador indo para o futebol brasileiro, aí, jogador que não era titular no Botafogo, a zaga titular é Bastos e o Barbosa, mas o Adrielson teve sim a sua importância, beleza? Fica aí, né, os nossos agradecimentos pelos serviços prestados do Adrielson no Botafogo, vida que segue. Vamos falar então de Arthur Jorge, né? A gente deu uma parada de falar no Arthur Jorge, por quê? Porque chegou o momento da gente se decidir. E aí, vai embora? Vai ficar? Qual é a situação, né? Não adianta ficar alimentando especulações. Mas ele deu entrevista hoje. E aí, se ele deu entrevista, ele falou. E se ele falou, é importante a gente vir aqui e comentar. Palavras de Arthur Jorge em entrevista ao jornal A Bola, lá de Portugal. Abre aspas. Nesta altura, o futuro está em aberto. Estou a avaliar onde será o meu ano de 2025. Nesta altura, e depois de sair de Portugal, da minha zona de conforto, não é para mim problema onde quer que seja. É uma questão de projeto, que posso olhar para ele e identificar-me. Saber que serei feliz e ter a possibilidade de competir e lutar por títulos. Fecha aspas. Arthur Jorge em entrevista ao jornal A Bola. Ou seja, a entrevista dele não decide nada, mais uma vez. Fala em futuro em aberto, né? Deixa o torcedor do Botafogo ansioso, porque o torcedor do Botafogo quer que ele continue. Mas toda vez que ele vai dar entrevista, parece que ele tá se despedindo, né? Fica deixando o futuro em aberto. Ele tem contrato até o final de 2025. E toda entrevista que ele dá, ele fica nessa. Tá começando a deixar uma parte da torcida do Botafogo até chateada com a postura dele, pô.
Uma demora do caramba para se decidir, né? Tem contrato até 2025, toda entrevista ele fica nessa de deixar futuro em aberto, de falar que, para onde quer que seja, estou preparado. Pô, decide logo, cara. Vai esperar chegar lá em janeiro, metade de janeiro, quase com a Recopa e a Supercopa que o Botafogo vai disputar em fevereiro, para sair. Decide logo antes do Réveillon, pô, antes do Ano Novo. Ou fica ou vai embora. E aí, se for embora, o Botafogo tem tempo de arrumar um outro treinador, uma outra comissão técnica. Enfim, tá começando a ficar uma situação chata já. Passou dos limites já. Tem que decidir, cara. A sorte que o Botafogo não depende do Arthur Jorge para fazer o seu planejamento de reforços. Né? O John Textor, junto com o scout do clube, já sabe muito bem o que eles querem, os jogadores que eles vão atrás, já estão negociando, estudando. E o Arthur Jorge até participa ali das conversas, mas não é ele que é o centro da decisão. Muito pelo contrário, é o scout que chega nos nomes, o John Textor que dá a palavra final, que libera o dinheiro. Então, a questão de reforços, o Arthur Jorge nem é tanto assim. Mas a questão ele tem um estilo de jogo que todo mundo já conhece. Então, o scout do Botafogo trabalha em nomes em cima do estilo de jogo do Arthur Jorge. Aí, se ele for embora, o Botafogo vai contratar um outro treinador que talvez tenha um estilo um pouco diferente de jogar, né? Uma tática diferente, né? Ou então, por exemplo, o Arthur Jorge gosta de um meia esquerda que seja mais centralizador. Por exemplo, quem joga por ali é o Almada. Então ele gosta de botar um jogador ali que puxa mais para o meio e dá liberdade para o lateral esquerdo. Já na direita, ele gosta de um ponta que fica bem aberto. E aí quem faz o facão para o meio é o lateral. Então esses são estilos de jogo do Arthur Jorge. Será que se ele sair, o próximo treinador vai ter esse mesmo estilo? E aí a contratação muda. O ponta que vai jogar com o Arthur Jorge não é o mesmo ponta que pode jogar com outro treinador. E isso sim prejudica o nosso planejamento. Então, cara, tem que decidir logo. Tem que decidir logo, entendeu? Ou fica, ou vai embora, mas agora vai ficar nessa até quando? Enfim, espero que esse aqui seja o meu penúltimo vídeo sobre isso. O último será o que ele decidir. O que o Arthur Jorge decidir. Ou fica, ou sai. Entendeu? Se ele sair, resolver sair, o projeto do Botafogo continua. A gente agradece o Arthur Jorge pelos serviços prestados, né? Vai ficar na história, o título da Libertadores, título brasileiro, mas o projeto do Botafogo é maior do que jogador, é maior do que treinador. O projeto do Botafogo segue. Vamos pra cima, é isso. Atualizações a qualquer momento, a gente volta no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima.